Shigeru era um perdedor, feio que perdeu o emprego e a vontade de viver depois que uma garota o acusou falsamente de ser um molestador. Mas quando tem a chance de ir para outro mundo, ele sacrifica sua aparência e a capacidade de tocar em garotas em troca de um poder absoluto que o transforma em um deus. Shigeru sempre foi feio, mas nunca foi uma má pessoa. Era apenas um trabalhador comum de escritório que não deixava sua aparência atrapalhar sua ética ou sua vontade de viver corretamente. Tratava todos com respeito e levava uma vida social modesta. Tudo mudou quando uma mulher o acusou falsamente de ter tocado ela em um trem. Ninguém acreditou nele, apenas por causa de sua aparência, e o caso acabou indo parar no tribunal. Para encerrar logo o assunto, Shigeru declarou-se culpado e pagou uma pequena multa, achando que aquilo o livraria de mais problemas. No entanto, seu plano deu errado. Ele foi demitido por ser um molestador condenado. Anos depois, a mulher foi presa por aplicar golpes e se descobriu que ela inventava acusações contra homens que considerava feios. Isso não foi motivado por dinheiro, sim puro desprezo. Shigeru ficou furioso, mas nada pode fazer, pois o trauma da situação o destruiu por dentro. Ele perdeu a autoconfiança, não conseguiu mais arranjar emprego, e aos poucos virou um recluso desempregado. Consumiu todas as suas economias, até mesmo o dinheiro de seus pais, vivendo uma vida sem propósito. Um dia, ao ler uma matéria sobre desaparecimentos misteriosos em sua região, ele deseja sumir também. Nos comentários da notícia encontra o relato de um homem que afirma ter visitado outro mundo. Esse homem diz que cometeu erros ao distribuir os pontos de atributos no início e que, por isso, teve de voltar para a Terra, sacrificando metade de sua vida. Shigeru acha tudo absurdo, mas sua desesperança é tão profunda que decide seguir as instruções deixadas. Ele se posiciona na frente da janela com os braços erguidos, e quando o relógio marca a hora certa, a tela do seu notebook muda sozinha, perguntando se ele quer iniciar uma nova vida. Ele pensa que é um vírus, mas resolve brincar com aquilo, e clica em próximo. A tela seguinte mostra que nessa nova vida ele teria 16 anos e poderia ajustar os pontos que colocaria em sua aparência. Como sempre foi feio, ele reduz o valor de beleza de 5 para 255, o que lhe concede uma quantidade absurda de pontos de bônus. Descobre que quanto mais características negativas escolhe para si, mais pontos de estatísticas ganha. Ele então começa a adicionar penalidades extremas, como perder 10% do hipertensão pulmonar sempre que toca em uma garota, ou ter sua renda reduzida em 10%. Por fim, ele escreve que se perder a virgindade, morrerá imediatamente, o que lhe rende 100 trilhões de pontos de bônus. Mas antes que possa distribuir esses pontos, o tempo acaba, e ele é transportado para outro mundo. Ao acordar, Shigeru percebe que está ainda mais feio que antes e, para piorar, agora pesa o dobro de um americano médio. Outras pessoas aparecem no mesmo local, entre elas duas garotas vestindo apenas roupas íntimas. Um rapaz bonito tira sua camisa e a oferece para uma das garotas que está tremendo de frio. Tentando ser cavalheiro, Shigeru faz o mesmo, mas a outra garota recusa, dizendo que não quer nada usado por um gordo feioso. O rapaz bonito se apresenta como Sage, a garota loira não diz seu nome e a segunda se apresenta como Seika. Todos têm 16 anos e acham difícil acreditar que Shigeru tem a mesma idade que eles. Seiji assume a liderança e confirma que todos chegaram naquele mundo seguindo o mesmo método. Enquanto eles conversam, Shigeru vasculha o cômodo, pois não está ali para fazer amigos. Ele abre uma gaveta e encontra uma moeda de ouro, mas ela desaparece assim que ele a toca. Ele entende que isso aconteceu por causa da penalidade de renda que escolheu e decide não se preocupar. Logo depois, CJ aparece e propõe que ele e Shigeru procurem recursos juntos. Eles encontram várias armas, roupas e mais algumas moedas. Shigeru acha que as roupas pequenas não serviriam nele, mas percebe que são mágicas e se ajustam ao corpo de cada um. As garotas decidem dividir as moedas, mas há apenas 7 e 8 pessoas no grupo. Elas acusam Shigeru de ter pegado uma delas, e ele reconhece que estão certas. Para evitar conflitos, ele decide deixar que fiquem com todas as moedas, mesmo com C dizendo que isso é injusto. Seiki insiste que ele não ajudou a encontrar nada e por isso não merece nada. Shigeru já começa a desprezar Seka, mas resolve ignorar ela e conversar com Seigi, oferecendo-lhe as moedas em troca de um machado. Seikika se opõe à ideia e o próprio Seigi afirma que não pode tomar decisões sozinho. Ele revela que em sua vida passada era egoísta e tinha dificuldades para se comunicar, e que agora está tentando mudar. Ele também observa que Shigeru parece ter seus próprios problemas e deveria tentar superá-los. Por fim, decidem dividir as armas jogando pedra, papel e tesoura. Shigeru perde para todos e acaba ficando apenas com um porrete de madeira como arma. Se sugere que todos apertem as mãos para marcar o início da aventura,
mas Shigeru recusa, dizendo que não quer correr riscos desta vez. Logo depois, eles encontram um mapa e decidem seguir para a cidade mais próxima. Mas assim que abrem a porta dão de cara com um pequeno Goblin pronto para atacá-los. Sejage rapidamente mata o Goblin com um único golpe. No entanto, logo, percebe que mais Goblins estão se aproximando. Ele assume a liderança e pede para a loira, sem nome, apoiar ele na linha de frente, enquanto Seiki tenta preparar seu arco para lutar. Ele encarrega Shigeru de proteger Seiki. Nesse meio Empui então parte para derrotar os Goblins 1 a 1. No entanto, Seiki é uma completa iniciante que nem consegue armar um arco corretamente. Enquanto Shigeru a observa com julgamento, um Goblin o ataca por trás. Ele tenta derrotar ele com um único golpe, mas percebe que está incrivelmente fraco. O pequeno Goblin consegue empurrar ele com facilidade. É nesse momento que Shigeru entende o motivo. Ele não teve tempo de distribuir seus pontos de estatísticas. Mesmo assim, decide lutar com os atributos atuais e consegue vencer o Goblin com a próximo golpe. Subitamente, uma janela de estátua se abre diante dele, e ao ver que apenas matar um Goblin o faz atingir o nível 32, ele percebe que o bônus de 10% de experiência está funcionando. Seiji e a loira também sobem de nível e distribuem seus pontos em força e resistência. Shigeru nota que os outros não conseguem ver sua janela de sistema, então decide colocar 1 trilhão de pontos em cada um de seus atributos, pelo menos por agora. Assim que faz isso, sua interface começa a apresentar falhas gráficas e uma luz dourada o envolve. Ele se pergunta o que está acontecendo, até que o sistema revela que sua classe foi determinada. Ele é agora o Deus Todo-Poderoso. Shigeru não entende muito bem o que isso significa, mas é interrompido quando o outro Goblin começa a atacar ele. No entanto, os golpes do monstro não causam nenhum dano. Curioso para testar sua força, ele dá um peteleco no Goblin que voa até a estratosfera. Ninguém mais vê o que aconteceu e pensam que foi apenas uma rajada de vento. Seiji e a loira continuam caçando os Goblins, enquanto Seiki ainda luta para preparar seu arco. Ela começa a chorar discretamente e Shigeru sente pena dela. Para ajudar ela sem ferir seu orgulho, finge ser um maníaco por arcos e diz que precisa armar um urgentemente. O truque funciona e Seiki lhe entrega o arco com 1 trilhão de pontos em destreza. Ele o prepara com um único movimento. Teika fica impressionada e pede para ele disparar uma flecha como agradecimento. Shigeru decide testar uma das habilidades que recebeu com sua classe e escolhe a Flecha do Trovão, mas em vez de acertar algum Goblin, a flecha sobe aos céus. Shigeru se pergunta se sua pontaria é tão ruim assim. Então, um enorme círculo mágico aparece no céu e um majestoso dragão de trovão desce em direção ao campo, eliminando todos os Goblins com um único ataque. Todos ficam chocados com o que vem, mas Shigeru apenas diz que fazia parte do clube de arco e flecha, e que aprenderam esse tipo de técnica lá. Seiki acredita novamente em sua mentira, e resolve participar da batalha, mas começa a disparar flechas aleatoriamente, sem mirar. Seiji e a loira decidem cuidar do restante dos Goblins, enquanto Seika logo fica sem flechas. Triste e decepcionada com sua inutilidade, ela se encolhe. Shigeru a ajuda de novo, transformando um galho em mais flechas com uma de suas habilidades, e também indica que há itens espalhados pelo chão. Seikika se anima ao encontrá-los, mas acaba desperdiçando todos. Enquanto isso, os outros dois finalizam os Goblins restantes. Algum tempo depois, o grupo chega à cidade. Todos correm para comer algo, mas Shigeru resolve se afastar, acreditando que um perdedor feioso como ele precisa andar sozinho. Ele se senta perto de uma fonte e percebe que também está com fome. Nesse momento, um gato aparece e ele quase o acaricia, mas para com receio de que possa ser fêmea e que isso lhe cause uma penalidade de 10% no hipertensão pulmonar. Então Seiki aparece de surpresa e Shigeru se assusta tanto que cai na água. Ao sair, Seiki lhe entrega um hambúrguer, dizendo que sabia que ele estava sem dinheiro e queria agradecer pela ajuda anterior. Shigeru começa a ver ela de forma mais positiva e aceita o hambúrguer. No entanto, quando os dedos dos dois se tocam por acidente, ele sofre um choque tão poderoso que joga o lanche longe. O sistema indica que ele sofreu 58 trilhões de dano, o suficiente para destruir o mundo 300 vezes. O maior problema é que Seiki fica chateada, achando que ele jogou o hambúrguer fora de propósito. No entanto, Shigeru recupera seu antigo talento de vendedor e diz que se assustou porque ela é bonita demais. Ele diz que ainda quer comer o lanche que ela comprou para ele. Seiki responde que aquele está sujo agora e oferece o hambúrguer que ela mesma ia comer como forma de gratidão. Shigeru aceita. Enquanto come, Seiji e a loira os encontram e Shigeru decide que vai permanecer com o grupo pelo menos até conseguir pagar Seiki pelo hambúrguer. Logo depois disso, Seiki vai até uma loja para comprar mais flechas, já que as suas acabaram rapidamente. Ela insiste com o lojista dizendo que tem dinheiro suficiente para pagar por mais, mas o homem afirma que a bolsa dela já está cheia. Shigeru acompanha e gostaria de
ajudar ela, mas não pode revelar que consegue criar flechas sempre que quiser. Seiki então pergunta se ele não vai comprar nada e antes mesmo de ele responder, ela mesma conclui que ele não pode comprar porque está sem dinheiro. Quando saem da loja, Seiji e o ajudante de baixo nível retornam depois de encontrar uma boa estalagem para passarem a noite. Shiro afirma que vai dormir no parque porque obviamente não tem como pagar, mas Seiki insiste que vai pagar o quarto para ele. Shijiro tenta recusar dizendo que não há necessidade, mas Seiki usa o argumento de que ele não quer aceitar a ajuda de uma garota, pegando sua mão e o arrastando para a estalagem. Como ela o tocou através da roupa, ele não sofreu dano algum. Mais tarde, naquela noite, Shigeru pensa que não pode continuar ali por muito tempo, pois acabará devendo ainda mais a Seika e aos outros. Ele decide encontrar uma forma de ganhar dinheiro, mesmo com a limitação do sistema que reduz sua renda a 1/1000. De repente, tem uma ideia. No dia seguinte, Segros acordam e encontram vários biscoitos e comida sobre a mesa. Shigeru chama para comer com ele, dizendo que não conseguirá comer tudo sozinho. Eles se perguntam como ele conseguiu tanta comida sem ter dinheiro. Shijiro explica que usou uma técnica para fazer com que as pessoas quisessem dar algo em troca a ele, mas na verdade só usou galhos para criar flechas e as trocou por comida através do sistema de escambo envolver dinheiro. Seika diz que ele não precisa mendigar só porque está sem dinheiro, já que ela pode ajudar ele sempre que quiser, mas Shigeru acredita que já pagou sua dívida com ela e não precisa continuar ali. Quando terminam de comer, Seiji pega o mapa e diz que precisam começar a fazer missões para ganhar dinheiro. Ele percebeu que os monstros que enfrentaram no dia anterior não deixaram nenhum dinheiro ou item, então quer explorar uma caverna próxima. Shigeru fica impressionado com a capacidade de decisão de Seiji, quando de repente um homem rústico aparece dizendo que pode guiar luz até a caverna. Ele se apresenta como Kaioshiro e afirma ser um reencarnado como eles. Ao ver o rosto de Shigeru, se assusta um pouco, mas logo pergunta se todos são novatos ali. Seiji se levanta para falar com ele, ainda desconfiado, e Kaioshiro tira alguns cartões verdes do bolso, dizendo que são itens encontrados na primeira cabana e que permitem um desconto total na estalagem uma vez. Seiki entra em pânico ao ouvir isso, pois eles não encontraram os tais cartões. Kaioshiro a tranquiliza, dizendo que ainda pode conseguir o reembolso se mostrar os cartões. Agora ele os entrega, e se os aceita imediatamente para a surpresa de Seiji, que ainda não confia totalmente em Kaioshiro. Shingen ou pensa da mesma forma, suspeitando que Kaioshiro não seja apenas um guia, mas alguém que explora novatos. Mesmo assim, acredita que pode lidar com a situação caso dê algo errado, e decide deixar Seiji tomar a decisão. Senjin pondera os prós e contras, e acaba contratando Kaioshiro como guia, pois precisam de informações e formas de subir de nível rapidamente. Assim, Kaioshiro os leva até a caverna, onde logo são atacados por um grupo de goblins. Seiki começa a disparar flechas, imediatamente, mas nenhuma acerta. Shingen fica desapontado e Kaioshiro desce para imaginar que cada flecha vale 1.000.000 de antes de atirar. Embora seja orgulhosa de sua riqueza, imaginar esse alto custo faz com que Sekika se concentre mais, conseguindo eliminar um goblin com um tiro certeiro. Eles avançam e Shiger fica surpreso com a competência de Kaioshiro como guia. Depois disso, Kairo orienta todos sobre como usar melhor suas armas, mas Seika volta ao velho hábito de atirar flechas de forma aleatória. Kairo pergunta a Shiger se ele não vai praticar, mas ele responde que no momento não tem habilidades adequadas. Kaishiro entende que é difícil subir de nível com o cajado como arma, mas o encoraja dizendo que é a habilidade final do cajado realmente incrível. Shingen já sabe disso porque quando foi à floresta fabricar flechas, encontrou um orc gigante e tentou usar sua habilidade mais poderosa. Porém, o sistema o alertou que se utilizasse tal habilidade, tudo em um raio de 200 quilômetros seria destruído e mais de 15 milhões e meio de pessoas morreriam. Ele imediatamente cancelou o ataque. Kaioshiro incentiva a ser mais ativo em campo de batalha, ou acabará tendo que se aposentar como ele. Ele então começa a contar como fazia parte de um grupo de mercenários, mas enquanto o líder se tornou rei, ele acabou ficando para trás e teve que se aposentar. Ele elogia o rei dizendo que está no nível 80 com todos os atributos acima de 160, mas isso parece extremamente fraco para Shigeru. Por fim, eles finalmente chegam à caverna, que mais parece ruínas antigas, e todos se empolgam para explorar ela, com exceção de Seiki, que está assustada. Porém, ao entrar, ela se interessa pelas estalactites de calcário e começa a fazer birra quando Kaioshiro a manda ficar longe, dizendo que são perigosas. Shigeru se pergunta se Seiki é mesmo uma criança, enquanto Seiji a questiona de maneira mais sensata. Ele começa revelando que tinha 30 anos no outro mundo e então, Seiki comenta que tem 17 anos na vida real e está se preparando para entrar na faculdade, enquanto Seiji começa a conversar sobre os estudos dela. Shigeo percebe que Seika, ao menos academicamente, é bastante inteligente. Em seguida, eles enfrentam alguns monstros morcegos e chegam à sala do chefe, onde Seiki finalmente aprende que precisa pensar antes de agir. Kaioshiro adverte que se entrar
Naquela sala do jeito que está, morrerá na hora. E sei que acaba recuando. Seiji decide encerrar o dia ali, e agradece Caio pela ajuda. Este, por sua vez, diz que Seiji tem potencial para ser um grande líder. Porém, antes de partirem, Caio propõe um evento especial para os novatos e os leva até uma sala de conferência para fazer uma festa. Ele explica que outro invocado criou aquele espaço seguro onde monstros e magia não conseguem entrar. E lá dentro há batatas fritas e refrigerantes. Shijiro usa imediatamente sua habilidade de detectar veneno e descobre que as bordas das latas estão envenenadas com um sonífero. Felizmente, Seiji é cauteloso e recusa bebida. Contudo, quando Kairo finge estar triste e ofendido, Senji se sente mal por desconfiar dele e aceita participar da celebração. Shigeru fica discretamente decepcionado com a bondade de Seiji. Todos começam a comer e beber, e Shigeru decide entreter Luz com uma conversa, enquanto secretamente lança magia de antídoto neles. Ele pergunta o que cada um fazia antes de chegar naquele mundo, e o clima da sala muda completamente. Shigeru logo percebe que todos ali estavam fugindo de suas vidas anteriores, inclusive ele mesmo. Masadi resolve se abrir um pouco sobre seu passado, conta que abandonou a escola por tédio e criou sua própria empresa, chamada Success Life. Shigeru lembra que um dia foi até essa empresa fazer uma apresentação de vendas e o Seiyu era muito parecido com o CJ e CLG também o reconhece, pois aquele vendedor o marcou profundamente. Ele conta que sem marcar horário, o vendedor tentou vender uma copiadora caríssima. Seiji tentou negociar, mas o vendedor disse que o faria sorrir e nunca o decepcionaria. Também pediu que ele relaxasse porque era o Seiyu, inspirado por essas palavras. Seiji permitiu que seus funcionários tocassem a empresa por conta própria. Por sorte, a empresa prosperou, mas depois Seiji decidiu substituir os funcionários por inteligência artificial, o que levou à falência do negócio. Isso o deixou deprimido, achando que havia desperdiçado a oportunidade dada pelo vendedor. Por isso, ao ser invocado, prometeu que nunca mais deixaria ninguém na mão. De repente revela que o nome do vendedor era Shigeru, mas o nosso gordinho finge que não era ele. Logo depois, todos caem no sono por causa do veneno, e Kaioshiro traz seu bando para capturá-los. No entanto, Shigeru está apenas fingindo dormir, esperando o momento certo para agir. Os bandidos começam a algemar todos e quando o Shigeru está prestes a reagir, Senjin se levanta e diz para não tocarem em seus companheiros. Kairo não leva a sério, já que sabe que Seiji mal consegue ficar de pé e manda os homens continuarem o trabalho. Shigeru não pode usar seus ataques diretamente porque não quer que Seiji seja pego no meio da luta. Felizmente, Seiji tenta reagir, mas é lançado contra a parede. Kaioshiro ordena que não machuquem os produtos, pois isso reduziria seu valor. Seiji se enfurece ao ouvir isso e grita que todos ali já haviam sido quebrados pela vida, e que quando tem uma segunda chance, pessoas como Kaioshiro tentam destruir Luz de novo. Kaioshiro diz para ele guardar o sermão, e manda os homens o levarem. Nesse momento, Shigeru decide entrar em ação. Ele pula sobre os bandidos, esmagando-os com seu peso, sem usar nenhum atributo de ataque. Diz a Seiji para fugir com as garotas, mas Seiji se recusa a deixar ele sozinho em perigo. Ele enfrenta os bandidos dizendo que pode derrotar Luz com um único golpe, o que todos acham ser uma bravata. Quando os bandidos avançam, Shigeru intercepta os ataques, pulando de um lado para o outro, e esmagando-os com o peso. Kairo manda os homens continuarem o trabalho. Shigeru não pode usar seus ataques diretamente porque não quer que Seiji seja pego no meio da luta. Felizmente, Seiji tenta reagir, mas é lançado contra a parede. Kaioshiro ordena que não machuquem os produtos, pois isso reduziria seu valor. Seiji se enfurece ao ouvir isso e grita que todos ali já haviam sido quebrados pela vida, e que quando tem uma segunda chance, pessoas como Kaioshiro tentam destruir Luz de novo. Kaioshiro diz para ele guardar o sermão, e manda os homens o levarem. Nesse momento, Shigeru decide entrar em ação. Ele pula sobre os bandidos, esmagando-os com seu peso, sem usar nenhum atributo de ataque. Diz a Seiji para fugir com as garotas, mas Seiji se recusa a deixar ele sozinho em perigo. Ele enfrenta os bandidos dizendo que pode derrotar Luz com um único golpe, o que todos acham ser uma bravata. Quando os bandidos avançam, Shigeru intercepta os ataques, pulando de um lado para o outro, e esmagando-os com o peso. Kairo manda os homens lidarem com o porco saltitante primeiro, mas Seiji pede que Shigeru fuja e deixe isso com ele. Os bandidos atacam Shigeru sem causar muito dano, até que um deles enfia os dedos em seu nariz. Nesse momento, uma luz brilhante começa a sair da mão de Seiji, que adverte os bandidos para recuarem antes que sua luz da verdade perfure seus corações malignos. Eles se assustam e perguntam que habilidade é aquela. Se explica que escreveu um juramento em seu caderno especial, prometendo nunca abandonar seus amigos e que caso o fizesse, pagaria o preço. Por causa disso, recebeu muitos pontos bônus, e os investiu em uma habilidade especial que ativa quando está com raiva. Ele avisa aos bandidos que aquela é a última chance deles de fugirem, mas Kaioshiro diz que vai arrancar sua mão antes que consiga atacar. Shigeru decide ver do que a habilidade de Seiji é capaz, e se coloca como escudo, dizendo que eles precisam trabalhar juntos, porque estão em desvantagem. Seiji então usa sua habilidade, e se transforma em uma forma que nem o Goku alcançou ainda,
prometendo que os bandidos pagarão por seus pecados. Seja entra em um monólogo, constrangedor que ninguém quer ouvir, dizendo que os gritos internos dele despertaram uma outra persona que estava adormecida dentro de si, e agora que essa persona está acordada, seu terceiro olho também foi despertado. Agora, como o herói alado e Krienini, ele está pronto para lutar sua primeira batalha como protagonista. Enquanto isso, Shigaru observa tudo da lateral, só conseguindo se perguntar que diabos está acontecendo. Como qualquer protagonista de anime clichê, Saja anuncia o golpe que vai usar, mas Kiro e sua gangue de mercenários não sabem como reagir, pois não conhecem nenhum dos movimentos de Sajei. Mesmo assim, por algum motivo, continuarem o trabalho. Shigeru não pode usar seus ataques diretamente porque não quer que Seiji seja pego no meio da luta. Felizmente, Seiji tenta reagir, mas é lançado contra a parede. Kaioshiro ordena que não machuquem os produtos, pois isso reduziria seu valor. Seiji se enfurece ao ouvir isso e grita que todos ali já haviam sido quebrados pela vida, e que quando tem uma segunda chance, pessoas como Kaioshiro tentam destruir Luz de novo. Kaioshiro diz para ele guardar o sermão, e manda os homens o levarem. Nesse momento, Shigeru decide entrar em ação. Ele pula sobre os bandidos, esmagando-os com seu peso, sem usar nenhum atributo de ataque. Diz a Ces para fugir com as garotas, mas Ces se recusa a deixar ele sozinho em perigo. Ele enfrenta os bandidos dizendo que pode derrotá-los com um único golpe, o que todos acham ser uma bravata. Quando os bandidos avançam, Shigeru intercepta os ataques, pulando de um lado para o outro, e esmagando-os com o peso. Kairo manda os homens lidarem com o porco saltitante primeiro, mas Segi pede que Shigeru fuja e deixe isso com ele. Os bandidos atacam Shigeru sem causar muito dano, até que um deles enfia os dedos em seu nariz. Nesse momento, uma luz brilhante começa a sair da mão de Seiji, que adverte os bandidos para recuarem antes que sua luz da verdade perfure seus corações malignos. Eles se assustam e perguntam que habilidade é aquela. Se explica que escreveu um juramento em seu caderno especial, prometendo nunca abandonar seus amigos e que caso o fizesse, pagaria o preço. Por causa disso, recebeu muitos pontos bônus, e os investiu em uma habilidade especial que ativa quando está com raiva. Ele avisa aos bandidos que aquela é a última chance deles de fugirem, mas Kaioshiro diz que vai arrancar sua mão antes que consiga atacar. Shigeru decide ver do que a habilidade de Seiji é capaz, e se coloca como escudo, dizendo que eles precisam trabalhar juntos, porque estão em desvantagem. Seiji então usa sua habilidade, e se transforma em uma forma que nem o Goku alcançou ainda, prometendo que os bandidos pagarão por seus pecados. Seiji entra em um monólogo, constrangedor que ninguém quer ouvir, dizendo que os gritos internos dele despertaram uma outra persona que estava adormecida dentro de si, e agora que essa persona está acordada, seu terceiro olho também foi despertado. Agora, como o herói alado e Krienini, ele está pronto para lutar sua primeira batalha como protagonista. Enquanto isso, Shigaru observa tudo da lateral, só conseguindo se perguntar que diabos está acontecendo. Como qualquer protagonista de anime clichê, Saja anuncia o golpe que vai usar, mas Kiro e sua gangue de mercenários não sabem como reagir, pois não conhecem nenhum dos movimentos de Sajei. Mesmo assim, por algum motivo, Seiji para o golpe no meio do caminho, deixando todos confusos sobre qual é o plano dele. Koshiro pergunta a Seiji o motivo e ele responde que cabe à lei julgar um criminoso, não a ele, e é por isso que se conteve, mesmo tendo poder, para executar a justiça ali mesmo. Ele afirma que está dando a todos mais uma chance de redenção. Seiji pede que Kyoshiro se arrependa de seus pecados, entregando-se à justiça. Honestamente, esse cara é um completo idiota, e até o bandido mais feio entende isso. Kyoshiro finge se render, e quando Seiji cai na mentira e abaixa a guarda, ele o ataca. Por sorte, Shigaru intervém com seus reflexos de porco, e começa a apanhar de todo mundo por não manter seu traseiro gordo fora da briga. Shigaru obviamente não sente nada e começa a tirar meleca do nariz. Ele então arremessa a meleca sem que ninguém perceba, quebrando uma parede. Antes que possam entender o que aconteceu, Shigaru acusa Seiji de ter feito aquilo, e vendo quão destrutivos os poderes de Sajei podem ser, Kyoshiro e seus homens realmente desistem dessa vez. Kyoshiro começa a chorar, prometendo que ele e sua gangue jamais farão mal a ninguém e que irão se entregar à lei. Shigaru se junta ao constrangimento, e faz todos se alinharem. Depois diz para Seiji agora Aldini dar chicotadas neles com o chicote do amor, justificando que eles precisam sentir a dor e o sofrimento do povo. Mas Aldini volta a ser Sengan, perder sua raiva. Além disso, ele não quer usar o chicote do amor enquanto está com raiva. Ele diz que quer lembrar da mão que bate no mercenário, e da dor que eles irão sentir, afirmando que isso é o verdadeiro amor, e então começa a dar tapas na cara de cada um. Depois disso, ele carrega as garotas ainda adormecidas para a cama, fazendo tudo sozinho, já que Shigaru não pode tocar em mulheres. Esse trabalho pesado faz com que Sagi desmaie e os mercenários, que supostamente haviam se arrependido já, estão prontos para roubar de novo. Como Shigaru é útil como escudo de carne, Kyoshiro tenta recrutá-lo para Gangang, prometendo que ele arranjaria garotas para ele. No entanto, Shigaru não tem intenção alguma de se juntar a eles, e, agora que todos os seus companheiros
estão desmaiados. Ele pode liberar todo o seu poder, quebrando suas correntes. Primeiro cobre Sage com um cobertor, tentando parecer heróico. Mas os mercenários não caem nessa, perguntando: como o cara mais feio da história do anime pode ser um mocinho? Em todo caso, Shigaru arrebenta todos eles, mas provavelmente os animadores não tinham orçamento para mostrar a cena de ação. Então o anime corta diretamente para o momento em que Shigaru e os outros já estão com uma grana alta por terem entregue os mercenários. Seiji quer que as garotas recebam a parte do dinheiro, mesmo que tudo que tenham feito tenha sido dormir. Ele diz para considerarem o dinheiro como compensação, já que colocou todas em risco ao confiar em alguém que não deveria. Mas as garotas dizem para ele não se culpar, pois ele foi incrível em sua outra persona. Elas perguntam se Shigaru também estava acordado e Sage responde por ele, dizendo que Shigaru corajosamente usou o corpo dele para protegê-lo durante a luta. Como Shigaru fez tanto, apesar de ser tão inútil, Seiji acha que ele também deve receber uma parte. Mas Shigaru recusa na hora, dizendo que se pegar qualquer dinheiro, isso essencialmente o reduzirá a nada. De qualquer forma, ele pretende sair do grupo assim que pagar Seika, e usa o momento para fazer isso, pedindo a Sage que deixe Seika carregar sua parte do dinheiro, inventando uma desculpa qualquer que ninguém liga. Seiki concorda e se oferece para levar o dinheiro de todos, dizendo que cuidará bem dele, mas realisticamente ela provavelmente vai gastar tudo fazendo compras e outras futilidades. No fim, só Shigaru entrega sua parte do dinheiro para Seiki. Seca, feliz, leva Shigaru a uma lanchonete para dar um lanche com o dinheiro dele mesmo. Agora que suas dívidas estão quitadas, Shigaru decide sair do grupo depois do almoço. Enquanto comem hambúrguer juntos, Seca se pergunta como é o menu de status de Shigaru, e ele mente, dizendo que seus atributos são bem fracos. Seiki acha uma pena que Shigaru não soubesse disso antes, e revela que descobriu antes de reencarnar ali, que se você reduzir seus pontos de aparência ganha pontos bônus que pode usar para melhorar seus atributos. Aparentemente, Seiki alocou 16 pontos em sua aparência, o que faz se perguntar o quão mais bonita ela seria se tivesse mantido seus pontos de beleza em um nível mais alto. Seiki percebe o olhar de Shigaru fixo em seu rosto e pergunta se ele acha que ela é bonita. Quando ele concorda, ela revela que escreveu em um bilhete especial, pedindo para ser bonita e por isso seus pontos de aparência foram sobrescritos. Shigaru não acredita que isso seja possível e imediatamente se arrepende. Um gato chama a atenção de Seika, mas ela hesita em se aproximar, revelando que nunca havia feito isso antes porque não podia andar. Ela quase tropeça e Shigaru, tentando agir como um herói, mergulha na frente dela. Para sua vergonha, ela não cai e pergunta o que ele está fazendo. Ele responde dizendo que estava se exercitando para equilibrar as calorias consumidas. Mas todos, inclusive Seiki, sabem que isso não é verdade. Ignorando sua presença, ela continua até o gato e o acaricia enquanto Shigaru se afasta, dizendo que precisa ir ao banheiro. No banheiro, Shigaru pensa em Seika com lágrimas nos olhos. Ele reflete sobre o tipo de vida que ela deve ter tido em sua existência anterior. Ela havia falado sobre ser bonita, e ao invés de tocar o próprio rosto, ela tocou suas mãos. Para piorar, ela se levantou e disse que agora podia andar. Pensando nisso, ele chega à conclusão de que ela foi fisicamente incapacitada ou socialmente retraída em sua vida passada. Ambas as possibilidades o fazem se sentir mal, pois ele acredita que ela merece muito mais do que isso. Passando tempo demais nisso, ele chega à conclusão de que ela foi fisicamente incapacitada ou socialmente retraída em sua vida passada. Ambas as possibilidades o fazem se sentir mal, pois ele acredita que ela merece muito mais do que isso. Passando tempo demais no banheiro, Seiki se preocupar e bate a porta, perguntando se ele está com dor de estômago e se precisa de remédio. Isso faz refletir ainda mais sobre a bondade dela. Ele se pergunta se não há deuses naquele mundo que possam dar a ela a vida boa que merece. Então ele lembra que possui habilidades divinas absolutas. Ele também é um deus. Sendo assim, pode mudar a realidade dela e garantir que, dessa vez, ela tenha uma vida digna. Ele decide ajudá-la, limpa os olhos e vai encontrá-la. Quando se encontram, Seiki diz que os outros estão esperando por eles. Shigaru decide ficar um pouco mais por causa dela. Ao se reunir com os demais, Seiji afirma que, como estão formando um grupo, cada um precisa ter responsabilidades. Shigaru nem estava interessado na ideia de um grupo, mas não acha má ideia, e fica para ver o que SJ decide. Seiji declara que será o herói. Ele atribui o papel de maga a Seika, e pergunta se Shigaru será o lutador épico. Shigaru não quer nenhum papel. Ele sugere que Seiki fique com o cargo de lutadora épica, mas ela recusa. Ela também quer ser a heroína. Exatamente o mesmo papel de Sagai, se recusa a ceder o posto. Então, Shigaru oferece a Seika o papel de lutadora épica, mas ela continua insistindo no título de heroína até que todos eventualmente seguem em frente. Cada um recebe trajes apropriadas ao seu papel e Shigaru nota que Saga está muito bem preparado como herói, com roupas e adornos condizentes. Seika, por outro lado, mesmo vestida
como maga, se enfeita como se fosse heroína sem desistir de seu desejo. Por fim, o grupo fica com um caçador, um herói, uma maga e uma lutadora épica. Seja então os informa sobre a nova missão. Irão para o Principado de Valíria. Contudo, ele impõe uma regra: ninguém pode gastar mais de 3 ien lanches. Isso deixa Seca desanimada, pois significa que ela não poderá comprar os petiscos que queria. Após o fim da reunião, Seiki se aproxima da outra garota do grupo e tenta conversar com ela pela primeira vez, o que deixa Shigaru feliz por ver lá tentando ser mais sociável. Seika pergunta se a garota quer brincar de pular corda e a garota aceita indo trocar de roupa. Enquanto ela está fora, Shigaru lembra do momento em que Seiki decidiu comprar uma corda de pular ao invés de uma arma, mesmo depois de olhar todas as opções. Ela simplesmente se apaixonou pela corda. Ao vê-la e o vendedor, achando que ela era uma lutadora de Kung Fu, advertiu-a a ter cuidado com o item. Depois disso, Shigaru perguntou se ela sabia usar a corda e, ao ouvir que não, decidiu ensiná-la. Levou-a para um local seguro e mostrou como se pula. Ele saltou alto, surpreendendo-a com sua leveza. Quando pediu que ela tentasse, ela o fez e, ao terminar, disse que se sentia perfeita. Disse ainda que queria conversar com a outra garota e aprender a pular com ela, pois não sabia nem mesmo o nome dela e queria se tornar sua amiga. Shigaru achou uma boa ideia e a incentivou. Por isso agora estavam ali. Ele se esconde e observa as duas pulando corda. Quando Seika termina, entrega a corda a outra garota e pergunta seu nome. A garota fica toda vermelha e Seika percebe que ela não quer dizer seu nome, o que é compreensível, já que todos vieram daquele mundo para fugir de suas antigas vidas. Então, Seiki lhe dá um novo nome, Linds. A garota fica radiante, salta muito alto e chama a atenção de todos. Lady voa tão alto que Shigaru se pergunta qual é o seu poder. Ele se lembra que ela não se feriu na luta anterior. Os aldeões ficam animados ao ver-la voar e a convidam para vários grupos. Encantada com sua fama repentina, Leeds esquece completamente de Seika. Seika chama várias vezes e, ao receber resposta, começa a chorar. Shigaru vai consolá-la, mas os aldeões o chamam de feio e ameaçam chamar a segurança. Leeds então corre até Seika, dizendo que elas fazem parte do mesmo grupo. Ela se aproxima e Shigaru a repreende por não ter respondido à garota fofa que a chamava. Depois de retornarem para casa, Seiki se acalma e encontra uma carta de Leeds pedindo desculpas por ter lá ignorado. Após Seiki sair, Leeds vai até Shigaru, leva-o para um quarto e se curva em sinal de desculpas. Quando Shigaru pergunta o motivo, ela revela que sabe que ele é o Sen Y, mas como ela descobriu, Figueiro fica surpreso com a revelação, mas mantém a atuação e pergunta a Ripor. Parte 4. Que ela pensa isso. Ela então revela que escolheu a habilidade especial de ler as janelas de status das outras pessoas e, com isso, consegue ver o nome real, os atributos e até mesmo as anotações especiais que escreveram. Shigeru entra em pânico ao perceber que ela leu suas anotações, que o fazem parecer um incel frustrado, e leva a mão ao rosto, envergonhado, perguntando o que ela quer. E diz que tem a ver com Seiki, e pergunta se ele percebeu que o corpo dela estava paralisado na vida anterior. Ele confirma, e então Eri revela de forma repentina que foi ela quem causou a quebra de Seika na vida passada e agora está ali para expiar seus pecados. Curioso, Shigeru pergunta o que ela fez com Seika. Reconta que em sua vida anterior, fazia parte de um programa que tinha como objetivo mudar a vida das pessoas. Seiki era uma das crianças com quem trabalhavam, e ela genuinamente queria que a garota tivesse uma vida melhor. Contudo, um dia ocorreu uma explosão no prédio deles, e Seiki ficou gravemente ferida. Resta a chorar ao dizer que falhou em evitar o acidente e em salvar Seikika. Ela se arrepende profundamente do que aconteceu, resultado de mal-entendidos entre os envolvidos no projeto, e escreve em suas notas especiais que deseja compreender melhor as pessoas. Shigeru entende que esse é o motivo de Rai ter recebido a habilidade de ver o status dos outros. Ele pergunta mais sobre o programa em que ela participava, e ela revela que estava ligado à inteligência artificial. A história imediatamente faz Hiro lembrar que a empresa de SG faliu por causa de um programa de imposto automóvel que fracassou devido a uma explosão, e ele pergunta a R se está falando sobre esse caso. Ela confirma e revela que é na verdade irmã de Seigi, mas que mudou completamente seu comportamento e personalidade neste mundo, de modo que ele não a reconheceria. Mesmo assim, Shigeru ainda desconfia da história, mas afirma que não pode mentir, pois esse foi o preço que pagou adquirir sua habilidade especial. Ela acredita que não é coincidência os dois terem vindo parar neste mundo ao mesmo tempo, e que seus destinos estavam entrelaçados também na vida anterior. Ela sabe que Shigeru está tentando fazer Seiki feliz e guiar Sash para se tornar um aventureiro melhor, e pede permissão para ajudar ele nessa missão. Shigeru diz que tanto Seiji quanto Seiki são pessoas de coração puro, e precisam de seu apoio para sobreviver neste mundo. Ele concorda em trabalhar com Eri, e em um gesto dramático, ela corta o cabelo para mostrar sua determinação. Shell observa confuso, pois aquilo não tinha o menor sentido, mas responde que Seiki disse uma vez que ela ficava bem de cabelo curto. De qualquer forma,
os dois formalizam um pacto para ajudarem seus dois amigos. Na manhã seguinte, eles se preparam para partir rumo à capital e Shigeru providencia uma criatura híbrida entre tartaruga e bode para carregar as bagagens. R é a última a chegar e se emociona ao ouvir Seiki dizer que ela está linda de cabelo curto. Assim eles começam a jornada e logo se deparam com um grupo de monstros. Seika derrota um deles com magia de gelo e quando o outro tenta atacar ela, Seiji a protege enquanto Ri cuida da retaguarda. Eles lidam rapidamente com a ameaça e Seiki exibe com orgulho seu talento como maga diante de Shigeru, que apenas concorda com o aceno. Seiji então comenta que o Sou está se pondo e sugere encontrarem um local para acampar. Todos concordam, o destino deles é a cidade de Valíria. E como Seika queria aventura, decidiram subir pelas montanhas repletas de monstros, perigosos e sem pousadas para descanso. Por sorte encontram um tronco oco de árvore onde podem passar a noite. Seiki fica muito animada com isso. Se pergunta se ela prefere recolher lenha ou pescar. E Seiki afirma com confiança que vai pegar o maior peixe do rio, mas acaba enganchando a própria roupa no anzol. Shigeru a ajuda a se desvencilhar e a acompanha na pescaria. Mas tudo o que podem fazer é esperar o peixe mordera. Isca. De repente, Seiki começa a desabafar, dizendo que é muito chorona e quer se tornar mais madura e centrada. Shigeru diz que não há necessidade disso, pois chorar não é algo ruim. Ele explica que as pessoas não choram apenas por tristeza, mas também quando o coração está cheio de emoções incontroláveis. Ele recorda seu passado e diz que com o tempo as pessoas perdem a capacidade de chorar e isso impede que se tornem mais fortes. Em vez de aprender a não chorar, Seiki deveria aprender a entender o que tocou seu coração. Seiki se emociona e chora ao ouvir isso. Nesse momento, R aparece e, ao saber que não conseguiram pegar nenhum peixe, simplesmente atira em alguns no rio e os entrega. A Seika que sai correndo feliz para entregar luz a Seiki no acampamento. Enquanto isso, Ri comenta que Seiki sempre parece feliz ao lado de Shigeru. Ela acredita que ele é alguém capaz de fazer os outros sorrirem com facilidade e que com ele no grupo todos estarão seguros de várias formas. Shigeru fica desconcertado com tudo aquilo, mas decide voltar para o acampamento. Ri, no entanto, o impede e pede que ele não revele sua verdadeira identidade para ninguém, pois isso poderia causar uma ruptura no grupo. Shigeru aceita o pedido. Logo eles chegam ao acampamento onde Seigi e Seiki já começaram a preparar a comida. Enquanto se sentam para comer, Seiki começa a imitar os 3 jeitos de R. Shigeru aproveita para perguntar a Seigi o final da jornada. Seiji fica sério e responde que, por enquanto, eles não têm o objetivo final definido. O foco atual é apenas chegar a Valíria. Lá ele pretende entender melhor o mundo e seus problemas antes de decidir o que precisam fazer. Shigeru fica impressionado com o raciocínio lógico de Sage, mas de repente ouve um som vindo dos arbustos. Uma mulher gravemente ferida e, visivelmente exausta, sai da floresta e desmaia bem na frente do grupo. Em seus sonhos, a mulher lembra que estava fugindo de bandidos. Mesmo tendo reencarnado nesse mundo, ela não conseguiu lutar contra eles e culpava suas notas especiais por isso. Em sua vida passada, ela se considerava feia e foi abandonada pelo namorado por uma garota bonita. Cercada por zombarias e julgamentos constantes, ela passou a odiar mulheres bonitas. Ela desperta desse sonho e se encontra no acampamento, sendo cuidada por Sai, que informa que limparam seus ferimentos e aplicaram primeiros socorros. Seiki aparece logo depois com água morna para ajudar na limpeza, mas a mulher se encolhe ao ver ela irritada por sua beleza. Seija informa que foi Seika quem usou magia de cura nela, mas isso só aumenta a irritação da mulher. Quando Seiki tenta conversar, ela ignora e pede a Sasuke a leve mais perto da fogueira. Seiki fica visivelmente chateada, mas Shigeru entende que ela precisa aprender que não se deve invadir o espaço de alguém que acabou de conhecer. Ainda mais porque ele sabe a verdade sobre aquela mulher. No momento em que ela desmaiou, Seigi havia pedido a ele que buscasse água, mas no caminho R o impediu. Pela expressão no rosto dela, ele percebeu que havia algo errado. R explicou que a mulher também era uma reencarnada, e que suas notas especiais eram perigosas. Ela havia escrito que jamais perdoaria garotas bonitas, e que as mataria brutalmente. Ambos concluíram. A capacidade de chorar e isso impede que se tornem mais fortes. Em vez de aprender a não chorar, Seiki deveria aprender a entender o que tocou seu coração. Seiki se emociona e chora ao ouvir isso. Nesse momento, R aparece e, ao saber que não conseguiram pegar nenhum peixe, simplesmente atira em alguns no rio e os entrega. A Seika que sai correndo feliz para entregar luz a Seiki no acampamento. Enquanto isso, Ri comenta que Seiki sempre parece feliz ao lado de Shigeru. Ela acredita que ele é alguém capaz de fazer os outros sorrirem com facilidade e que com ele no grupo todos estarão seguros de várias formas. Shigeru fica desconcertado com tudo aquilo, mas decide voltar para o acampamento. Ri, no entanto, o impede e pede que ele não revele sua verdadeira identidade para ninguém, pois isso poderia causar uma ruptura no grupo. Shigeru aceita o pedido. Logo eles chegam ao acampamento onde Seigi e Seiki já começaram a preparar a comida. Enquanto se sentam para comer, Seiki começa a imitar os 3 jeitos de R. Shigeru aproveita para perguntar a Seigi o final da jornada. Seiji fica sério e responde que, por enquanto, eles não têm o objetivo final definido.
definido o foco atual é apenas chegar a Valíria. Lá ele pretende entender melhor o mundo e seus problemas antes de decidir o que precisam fazer. Shigeru fica impressionado com o raciocínio lógico de Sage, mas de repente ouve um som vindo dos arbustos. Uma mulher gravemente ferida e, visivelmente exausta, sai da floresta e desmaia bem na frente do grupo. Em seus sonhos, a mulher lembra que estava fugindo de bandidos. Mesmo tendo reencarnado nesse mundo, ela não conseguiu lutar contra eles e culpava suas notas especiais por isso. Em sua vida passada, ela se considerava feia e foi abandonada pelo namorado por uma garota bonita. Cercada por zombarias e julgamentos constantes, ela passou a odiar mulheres bonitas. Ela desperta desse sonho e se encontra no acampamento, sendo cuidada por Sai, que informa que limparam seus ferimentos e aplicaram primeiros socorros. Sei que aparece logo depois com água morna para ajudar na limpeza, mas a mulher se encolhe ao ver ela irritada por sua beleza. Seja informa que foi Seika quem usou magia de cura nela, mas isso só aumenta a irritação da mulher. Quando Seiki tenta conversar, ela ignora e pede a Sasuke a leve mais perto da fogueira. Seiki fica visivelmente chateada, mas Shigeru entende que ela precisa aprender que não se deve invadir o espaço de alguém que acabou de conhecer. Ainda mais porque ele sabe a verdade sobre aquela mulher. No momento em que ela desmaiou, Seiki havia pedido a ele que buscasse água, mas no caminho R o impediu. Pela expressão no rosto dela, ele percebeu que havia algo errado. R explicou que a mulher também era uma reencarnada, e que suas notas especiais eram perigosas. Ela havia escrito que jamais perdoaria garotas bonitas, e que as mataria brutalmente. Ambos concluíram. Like no vídeo, e eu trago a parte 2 rapidinho.